Bom, vamos iniciar então, vamos fazer mais uma breve oração e depois dessa oração nós já vamos ouvir a nossa missionária e enfermeira falar sobre o assunto, tá bom? Feche os olhos aí, mais uma oração para fortalecer este ambiente de glória e de vitória e também a sua vida com sabedoria. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por este momento em que estamos aqui, em que o Senhor tem falado conosco, em Senhor divulgamos os nossos patrocinadores. Nós pedimos que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações, dar sabedoria, Senhor, quem sabe a quem está com medo, ó Pai, de fazer este exame, ou quem sabe está com vergonha, ó Deus, amplia, Senhor, a mente, tira toda, Senhor, limitação e impedimento agora, e que o Senhor também venha trazer uma palavra de conforto, uma palavra de bênção à vida dos teus filhos e dos teus servos, agindo de uma maneira sobrenatural, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Missionária e enfermeira Eliane, a palavra está contigo. A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes e uma boa manhã para que nós possamos aprender um pouco. Falei para o pastor Felipe que para falar em rádio é a minha primeira vez, né? Preparei algumas palavrinhas aqui. A minha especialidade, na realidade, irmãos, é enfermeira obstetra. Fiz pós em obstetrícia e pós em urgência e emergência. Mas a gente, dentro do âmbito hospitalar, a gente trabalha com tudo, né? A gente vê um pouco de tudo. Então, tem algumas coisas que a gente vai estar falando aqui e espero que os irmãos entendam, né? E abram a mente para que as pessoas possam se cuidar melhor, né? Que geralmente, quando o homem é muito difícil falar sobre o assunto. Verdade. É um tabu, por vergonha, às vezes por medo, e muitas vezes é o tempo também, né? Quando você tem uma responsabilidade, você é um pai de família, aí tem uns 5 dias da semana que você entra no trabalho às 7, sai às 18, sai às 5, aí chega em casa, tem algumas coisas a fazer, final de semana está sempre ocupado fazendo alguma coisa, ou quando é nós evangélicos, nós temos no domingo escola bíblica dominical, aí à tarde também tem visita, à noite já tem culto de família, e assim o tempo vai passando e muitas das vezes a gente acaba esquecendo do nosso corpo, né? Do templo do Espírito Santo de Deus. Que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus, ele precisa ser cuidado com uma atenção redobrada. A gente sabe que é bem difícil, nos dias que nós estamos vivendo é difícil, porque a correria também é muito grande, né? Principalmente pessoas que têm ministério, né? Está sempre preocupado com outro, tem sempre alguma coisa para fazer, né, pastor Felipe? Verdade. Sempre tem alguma coisa. Não tem nem tempo para a família, né? Não tem tempo para a família. Aí para fazer exame aí que a pessoa não tem mais mesmo, né? Verdade. Porque assim, eu vejo com alguns pastores e eu também como missionária, que quando você abre o seu WhatsApp, tem inúmeras coisas para você resolver. É verdade. Inúmeras visitas para você fazer. Aí você faz uma visita agora, mas você já está programando umas outras visitas no decorrer da semana. E quando você para pensar, você não cuidou de você. Não cuidou do seu corpo. A alimentação é uma alimentação rápida, né? Muito rápida. E nem saudável né? A água nem se fala, né? Verdade. Porque assim, às vezes a gente tem bastante agenda por aí e programas as agendas, a gente fica com aquela correria de estar estudando, de estar lendo o tema, de estar esboçando o tema para estar falando conforme o que o Espírito de Deus quer que nós falemos no momento do culto, e a gente acaba esquecendo de cuidar do nosso corpo, né? Então o pastor Felipe me chamou para estar falando um pouco sobre câncer de próstata, né? Que nós sabemos que a próstata, na realidade, ela é uma glândula, né? Que só o homem tem, é a área masculina. E hoje eu quero falar sobre a conscientização da prevenção do câncer de próstata, que a gente tem que se conscientizar que precisamos prevenir, que vocês precisam prevenir, os homens precisam de prevenir. E as mulheres também que estão escutando, que têm os seus esposos, também precisam estar atenta, né? Porque geralmente o homem ele é desligado quando se trata da saúde do homem, quando se trata da sua saúde. Mas se ele tem uma companheira e aquela companheira ela também está atenta
a sintomas e procurar também sempre marcar as agendas, umas consultas para os seus esposos, isso vai ficar bem melhor, né? Isso é Melhora interessante, muito. missionário, porque a companheira ou a parceira tem que ser o apoio para ele. E muitas vezes a gente não vê isso, né? A esposa sendo um apoio para ele fazer esses exames, ou buscando, né? Falando, tu tem que fazer o exame, tu tem que, né, ver um exame rotineiro que se faz aquele, que diz, como que é? Um check-up, não é? Check-up para ver se está tudo certo. E muitas vezes, não tendo ninguém, a pessoa vai seguindo a vida. Não tem ninguém para apoiar ou para pedir para que ele faça isso, vai seguindo a vida, né? E segue despreocupadamente, né? Achando que, geralmente a gente acha que acontece com o próximo, mas não acontece com a gente. Verdade. Já prestou atenção que é assim? Verdade. Né? A gente sempre vê alguma coisa no vizinho ou no membro da igreja, mas a gente não olha para nós. É verdade. Principalmente quem está na frente da obra, né? Não olha para nós. Então, se ele tem uma companheira, que essa companheira também está atenta a essa situação, vai melhorar muito. Sim, melhorar muito, né? A prevenção, a conscientização de prevenção de câncer de próstata aconteceu no dia 17 de novembro. 17 de novembro aconteceu na Austrália, Pastor Felipe. Na Austrália, né? Após a implantação do Outubro Rosa, e viu-se uma grande necessidade também de falar sobre a saúde do homem, que é um tabu ainda. Tem muita gente que não fala, que não quer falar, tem vergonha. Já viu aquelas pessoas que até fazem piadinhas, né? Que brincam a respeito do exame de próstata, né? Verdade. E sente vergonha em falar, ou até o sintoma o homem não gosta de falar, né? Verdade. Sente vergonha, possa ser que acha que vai ser julgado por A, por B, por C, ou vai deixar também de ser masculino, de ser homem, assim, você falar assim, vou deixar de ser mais homem, né? Vou ser menos homem se eu fizer esse exame. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você vai continuar sendo homem e você está cuidando de você mesmo. E aí tem medo também de falar para os amigos, porque talvez os amigos zoem, né? Brinquem com ele, tirem sarro dele. E assim, você está preocupado com o julgamento externo de algo que vai fazer bem para você. Isso é verdade? Quando a gente se preocupa com algo externo, vamos supor, eu estou fazendo para o meu bem e eu estou preocupado com algo externo, tá errado isso daí. Você não pode ficar pensando no que os outros vão dizer, né, missionária? Nem falar assim, não vou fazer porque tal pessoa vai dizer isso. Não, você tem que fazer por você, tá? Deus quer que você cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, não é, missionária? E outra coisa, Pastor Felipe, não precisa você falar. É verdade. Já que você tem tanta vergonha, né, em falar sobre o assunto, se você procurar um especialista, né, um urologista que trabalha nessa área, ou procurar um profissional de saúde para te esclarecer sobre o assunto, não precisa você estar comentando, né? Se você tem aquela vergonha, se você ainda não quebrou isso dentro de você, mas o que você precisa conscientizar é que precisa fazer os exames, precisa se atentar, né? Se atentar. Porque o câncer de próstata é silencioso. É verdade. É silencioso. Mas antes de você ser acometido, do corpo ser acometido do câncer de próstata, ele dá sinal, porque Deus ele fez o nosso corpo com sinais, o corpo dá sinal, né? Vocês podem prestar atenção que quando o corpo, a gente está com um tempo assim, um processo de febre, é o corpo avisando, né? O corpo avisando, olha, é o sistema imunológico avisando para nós. Entrou uma bactéria dentro do corpo, um vírus, e a gente está trabalhando aqui todo mundo junto, o corpo está trabalhando, só que a gente não consegue vencê-la. Quer dizer que a bactéria ela é tão forte, eu não posso dizer forte, mas assim, ela é forte assim, em forma do sistema imunológico não dá conta, né? Do nosso sistema imunológico não dá conta de destruí-la. O que ele faz? Ele começa a soltar enzimas, que essas enzimas, na realidade, é uma ação de febre. Aí está avisando para você, precisa passar no médico, você precisa se atentar, porque assim, eu não estou dando conta, né? Que é o seu linfócito T, é o sistema todo imunológico, é tipo um exército, a gente tem um exército dentro de nós, aquele exército começa a trabalhar junto para combater a determinada bactéria. Quando eles veem que a bactéria está tomando conta de todo o corpo, está entrando na corrente sanguínea, aí eles começam a falar. Então você tem que estar atento, porque o corpo foi feito com sinais, né? Exatamente. Então o corpo dá sinais em tudo falando dá sinal. E é interessante porque
a pessoa fala assim, Deus não me falou nada, eu fui pego de surpresa. E na verdade não, Deus deixou o seu corpo para dar sinais, né, missionário? Verdade. O Senhor deixou o teu corpo. E muitas vezes, é tanto no âmbito espiritual, irmão, isso, quanto no mundo físico. Deus deixa sinal para você, para que o mal não te atinja, ou para que você não seja pego de surpresa. Então, se tá te dando aí algum sinal, que a missionária vai falar daqui a pouco quais são os sintomas que você precisa se preocupar, corra logo. Deus está te dando a oportunidade de, quem sabe, você ser curado ou tratar esse mal que está querendo te atingir. E sem vergonha nenhuma. E como ela disse, se fizer, não precisa contar para ninguém. É só você e Deus e, quem sabe, a companheira, né? Que Deus é bom, né, pastor Felipe? Deus, ele sempre deixa pessoas também que possam nos ajudar, né? Sim, verdade. Então, assim, foi criado, a gente sabe que todos esses protocolos vêm da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, né? Foi criado numa portaria, essa portaria tem a numeração de 1944 e foi criado no dia 27 de agosto de 2009, pelo Ministério da Saúde, né? Sim. Para que, com o objetivo de chamar atenção para a prevenção, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que agravam a população masculina. Quer dizer, prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que agrava a população masculina. Então, assim, não é só o CA de próstata, assim, mas existem outras doenças silenciosas que geralmente o homem, como a gente comentou no início, o homem trabalha, é muita coisa para fazer e deixa a saúde em segundo ou terceiro plano, até em quarto plano, né? Verdade. Então, quando você vai descobrir o que está acontecendo no seu corpo, e se o corpo deu sinal, mas você não se atentou. Então, chega momentos que não há mais o que fazer, né? Não há mais o que fazer. Sim. Aí, quando não há mais o que fazer, a gente fala assim, ai, meu Deus, Deus não me avisou. Avisou. Deu sinal, né? Deu sinal, Deus avisa, né? Hoje mesmo, a gente marcar esse encontro aqui, esse simples encontro, é Deus falando. Exatamente. É Deus falando, ó, se atentem, né? Se atentem. Veja, preste atenção no que o corpo está a falar. Sim. O corpo está avisando, né? Que todos que estejam ouvindo essa programação, que de hoje em diante, comece a prestar mais atenção no corpo, né? Os sinais que o corpo dá, né? Sim. Para você ter uma ideia, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Rapaz. Aqui no Brasil, para você ver que é uma coisa muito séria, sim, né? Sim. Entre os homens é o câncer mais comum. Segundo os nossos estatutos, 75% dos casos ocorrem na idade de 65 anos. 75% dos casos, né? Tem gente aí com menos idade também já tendo esse câncer também. Câncer, porque você precisa começar a iniciar o exame a partir dos 50 anos. Né? Isso se você não tiver nenhum sintomas, qual eu vou estar falando aqui, e se você não tiver já uma situação em sua família de hereditariedade, né? Sim. Porque isso vem muito de pai, de irmão. Mais patológico, mais patológico. É mais hereditário, né? Sim. Porque na realidade o câncer ela é uma agregação de células desordenadas, não é célula de outro corpo. Né? Eu não pego do irmão, tocar no irmão, não vou pegar o câncer do irmão. Engraçado que as células começam uma desordem e as nossas células são células do nosso corpo. É a nossa própria célula. É a nossa própria célula, né? Elas começam a bagunçar, a ficar desordenada, porque a célula tem um formato, né? Ela tem um formato. Sim. Então, quando você coloca o microscópio, que você vê o formato das células, e você vê que ela começa a desordenar e tem um crescimento a mais, então você tem que ficar atento. Alguma coisa está acontecendo. É como se ela se rebeliasse contra o seu próprio corpo. Para você ver, né? Rapaz. A situação. E quem é que vai olhar para você e vai falar assim, não, dentro do Felipe, misericórdia, que isso não vai acontecer nunca em nome do Senhor Jesus Cristo, tem uma célula que quer bagunçar, sim, né? Sim. Quer sair da ordem, né? Na ordem de formato, de crescimento. Engraçado que quando ela consegue sair da ordem de formato, de crescimento, porque as células, você sabe que elas são duplicadas, né? Sim. Elas são duplicadas. E nesse processo de duplicação, possa ocorrer um erro.
um erro. Aí elas começam a se rebeliar contra as próprias células do nosso corpo. Só que assim, ela é tão severa, é tão ruim isso, é tão ruim o câncer, porque ela consegue trazer as células nocivas e ao mesmo tempo propagar o seu DNA dentro das células nocivas. Então ela vai tomando aos poucos, né? Vai tomando aos poucos, de uma forma silenciosa. A pessoa não percebe, né? Não percebe. O corpo dá sinais, mas se a pessoa não estiver atenta para saber, atento para sentir ou para olhar, né? Então, assim, você acaba passando por uma situação mais difícil e você não consegue prevenir. Sim. Não consegue prevenir e nem consegue também combater, né, a enfermidade no tempo certo. Porque se ela propaga e ela cresce, quando você vai realmente, quando vai diagnosticar ou quando você vai procurar o tratamento, aí ela já tomou todo o seu corpo, que a gente chama de metástase, né? E não precisa deixar chegar nesse processo de metástase, não precisa. Sim. Não precisa. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor para tratar, né, missionária? É aquilo que a gente falou, o homem não pode ter vergonha, e nem pode ter preconceito. Senhora, deixa eu só tirar uma dúvida aqui que mandaram. Eles falaram assim que existe hoje o método pelo sangue, né, para tentar identificar. Só que esse método pelo sangue, ele realmente é eficaz ou não? Olha, eu vou chegar um pouquinho lá, vou estar explicando para vocês. Tá. Porque esse método pelo sangue, que eles chamam, um exame chamado PSA. Sim. Né? Sim. PSA. A gente colhe de 3 a 5 ml de sangue, né? E a gente leva para o laboratório. O que esse PSA é? Ele consegue detectar o antígeno, que é o hormônio da próstata, o antígeno. Se ele estiver elevado, aí mostra que a próstata está aumentada. Né? Entendi. Isso é um sinal. Sim. Mas isso eu não posso dar o diagnóstico em cima só do PSA. Entendi, né? entendi. Eu não posso fazer isso. Entendi. Porque o melhor a fazer, na realidade, é o exame de toque. Por que o exame de toque? Porque a próstata, ela é uma glândula. Ela é uma glândula. E ela tem um tamanho certo. Entendi. Ela tem um tamanho certo. Além dela ter o tamanho certo, ela tem uma textura. Né? A textura dela é como se fosse uma casca de laranja. Então, como que eu vou saber se a próstata está aumentada e a textura está diferente? Pelo toque. Ou se pelo toque, ou se a próstata tem algum carocinho, porque o carocinho é o início de um câncer, é o início de um CA de próstata, né? Então eu preciso tocar para saber, porque a glândula ela é mole, ela é bem fácil de pegar, né? Mas quando eu toco, é uma coisa simples, é um exame simples, rápido, indoloro, é feito com dedo, com luva lubrificada, sem nenhum problema, não traz medo, não traz vergonha, não vai deixar você menos homem, sabe? É mesmo preconceito que as pessoas têm. É um preconceito, né? Que nós que temos a mente aberta, a mente de Cristo, né? Exato, nós temos a mente de Cristo, a gente não pode ter esse tipo de preconceito e achar que não pode falar do assunto, né? Nós temos que falar realmente do assunto, porque a gente está cuidando do corpo de Cristo, né? Do corpo de Cristo. E o corpo do homem é o templo do Espírito de Deus, né? E se é o templo do Espírito de Deus, o Espírito ele faz com que nós cuidemos, nós temos cuidado também com o corpo, e o homem tem que pôr isso na cabeça. Se tiver vergonha de falar, não precisa falar. Vai ao urologista, né? Faz o exame normal, sem nenhum preconceito. Quando você sentir que você deve abrir com um amigo, ou você incentivar outro a fazer, que é bom fazer, incentivar os demais a fazerem, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas tem pessoas que ainda não quebrou isso, tem essa vergonha dentro de si. Então aqui a gente não está condenando quem tem essa vergonha. O que eu quero que os irmãos saibam é que, mesmo com essa vergonha de fazer o exame, ou de falar que fez o exame, quebra isso dentro de você. Não precisa você falar, mas quebra a vergonha de ir. Vá, porque assim, há profissionais especializados para isso. Sim. Né? É uma coisa comum para todos nós profissionais. É o urologista que faz esse exame. Ele foi especializado para aquilo. Quantos homens não aparecem durante o dia para fazer esses exames com aquele mesmo especialista, né? Então, para ele é uma coisa comum. Não vai sair falando de você. Primeiro que é confidencial, ninguém nem vai saber quem é você. Então, acho que melhor tratar, é prevenir do que remediar, né? Sim. Geralmente lá na Bahia a gente tinha muito esse ditado: prevenir é melhor do que remediar, né? Sim. Porque às vezes remediar já está no estágio que não dá mais para fazer nada, né? Reverter a situação. Verdade.
Engraçado, sabe por que eu fico prestando atenção? Que Deus, ele é excepcional. Sim. Deus, ele é bom. Ele é bom em todos os tempos, né? E quando ele fez o corpo do ser humano, ele fez cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Sabendo de tudo que ia acontecer futuramente. Sabendo de tudo que ia acontecer futuramente. De todas as doenças que a humanidade iria enfrentar, né? E ele fez a localização da próstata em um lugar que é estratégico. Para que possam, assim, detectar antes da enfermidade evoluir, né? Se você for estudar uma estudadinha, você vai ver que a localização da próstata está mais ou menos do lado esquerdo da bexiga, né? Olha para você ver, está mais ou menos do lado esquerdo da bexiga e está mais ou menos do lado esquerdo, assim, do reto. Sim. Olha para você ver a estratégia de Deus. Dá para ter vergonha? Não. Não dá para ter vergonha. Deus ele fez e colocou em um lugar estratégico. Ele colocou mais ou menos do lado esquerdo da bexiga, olha, e mais ou menos do lado esquerdo do reto, porque assim do lado direito passa a uretra, né? Sim. Que o homem tem 2 uretras na realidade, né? 2 canais de uretra, né? Agora a estratégia do meu Deus, do nosso Deus, o Deus em que a gente está propagando, né? Se eu tenho um aumento da próstata, o que vai acontecer? Eu vou ter uma contração de bexiga. Como que acontece aí, missionário, essa contração? Assim, se eu tenho um aumento e ela está próximo da bexiga, o que vai acontecer? O músculo da bexiga, ele vai diminuir, a próstata vai empurrar. Entendi. Você entendeu? Sim. A próstata vai empurrar. Qual o primeiro sintomas que eu estou com uma hiperplasia prostática? Porque não é o câncer, é um aumento benigno da próstata, mas pode evoluir para o câncer. Sim. Acho que seria a dificuldade de urinar, não é isso? Traria dor também, um desconforto? Um desconforto. Desconforto. Só que o câncer, ele não tem dor. A pessoa não sente dor. Não sente a dor, é mais um desconforto mesmo na hora de urinar. Desconforto. Eu vou falar um pouco sobre. Olha a estratégia de Deus. Ele coloca justamente uma glândula, né? E essa glândula, ela tem uma eficiência muito grande, porque assim, ela é responsável pela produção de alguns nutrientes e fluidos. Sim. Né? Que compõem o esperma. Para você ter uma ideia, né? Aí ele me coloca uma glândula justamente nessa localização. Quando foi que Deus fez o homem? Lá no Jardim do Éden, né? Depois que o homem pecou, aí saiu do Jardim do Éden e foi para a Terra. Sim. Tinha câncer na época? Não, na época não. Não é tinha. Forte. Mas ele sabia que alguns homens iam enfrentar essa enfermidade. Sim. Agora, olha a estratégia de Deus. Tudo bem feito. Olha o nosso Deus, como ele é perfeito. Dá para ter vergonha em fazer esse exame? Já deixou tudo pronto, né? Para o homem saber o que ele tem que fazer. O homem saber o que ele tem que fazer. É verdade. Né? Porque todas essas doenças que existem, é tudo por conta do pecado, né? É verdade. Tudo por conta do pecado. Aí Deus, ele já sabendo de tudo que ia acontecer, que o homem ia pecar, que ia passar por esse período dificílimo aqui na Terra. Sim. Aí ele fez justamente uma localização adequada. Para quê? Para que um especialista pudesse tocar. É. Deus é sábio. Deus é sábio demais. Deus é sábio demais, né? Sábio ao extremo. Verdade. A gente não tem mente realmente para compreender o nosso Deus, né? Sim. Eu li esses dias um teólogo bem conceituado, né? Bem conceituado, vou falar assim, não é tão conhecido, mas ele é bem conceituado no que ele fala. Que uma determinada pessoa perguntou para ele quem era Deus. Aí ele respondeu dizendo assim, que ele como criatura, ele não poderia descrever quem era o Criador. Sim, né? sim. Não tem como você descrever quem é o Criador. É verdade. Né? Aí ele definiu Deus assim, que Deus ele é espírito perfeitamente bom, que em santo amor criou, formou e governou e governa todas as coisas.
vai entender Deus, né, pastor Felipe? Não tem como. Vai entender Deus. A única palavra que nós temos para Deus é que ele é perfeito, igual a missionária disse. Ele é perfeito e é amor. Pronto. É amor. De resto a gente não consegue compreender mais. E esse profissional, ele sabe, a gente estuda a textura da próstata, né? Sim. Que ela tem uma textura tipo uma laranja, uma casca de laranja. Uhum. Então, quando passa o dedo por ela, ele vai sentir. Uhum. Né? Dá para sentir. Sim. Se tem uma mudança, né? Se tem uma mudança. Uhum. Se ela está aumentada também. Quando acontece o aumento, a gente chama de hiperplasia prostática. Que isso pode acontecer aos 40 anos, aos 30 anos, aos 60, aos 50. Não tem idade assim para a gente falar assim, é essa a idade que a próstata aumenta. Existem vários casos que aumentam na idade de 40 anos. Né? Uhum. Sim. Mas essa hiperplasia prostática, ela é benigna. Mas se você não cuidar, ela pode evoluir para um câncer. Porque qual é a diferença? Porque quando é hiperplasia, você tem a dificuldade de urinar. Sim. E dói. Sim. Dói. Uhum. Além de doer, porque se aumenta a próstata, tem um aumento, né, da próstata, então eu tenho ela empurra o músculo da bexiga. Isso aí já é Deus avisando. Sim. Aí quando você vai ao banheiro urinar, a gente chama de micção, corta. Sabe? Uhum. Fica cortando, aquela sensação de queimação. Entendi. Né? E você levanta várias vezes também para ir no banheiro. Por quê? Se eu tenho algo empurrando a minha bexiga, então a minha bexiga não vai comportar uma quantidade de urina que ela comportava antes. Sim. É um sinal. Sim. É um sinal que você tem que se atentar. Só que quando o câncer realmente de próstata, ele não dá esse sinal. Ele não dói. Dá esse sinal, mas não dói. Sim. Então você tem que saber diferenciar. Então vamos ver aqui para a gente terminar mais ou menos. O tratamento, né? Quando a gente fala em relação de medidas de prevenção de câncer de próstata, a gente pode falar assim, eu posso falar assim que não existe. Não existe aquela medida de prevenção para não ter. Entendi. Não existe. Uhum. Mas existem fatores que façam com que eu diminua a chance. Entendi. Sabe? Uhum. Por exemplo, a obesidade. Uhum. Ela acaba cooperando para isso. Entendi. É um fator de risco. Sim. Pensa comigo. Um obeso ao extremo. Se eu tenho gordurinhas entre a minha camada da pele, da derme, como que não estão os meus órgãos? É só questão de pensar. Sim. Né? Também tem gordura ao redor e dentro dos meus órgãos. Verdade. É por isso que acontece o infarto, porque assim, eu tenho uma artéria. Né? Quando eu estou com peso acima do normal, eu tenho gordura dentro da minha artéria. Crio algumas placas. Se eu crio placas dentro da artéria, é porque o sangue ele tem que correr fluidamente. Sim. Se eu tenho placas de gordura dentro da artéria, eu vou fazer com que esse sangue dê uma volta dentro da artéria. Entendeu? Sim. Ele vai estar diminuindo o fluxo. Sim. Se eu diminuir o fluxo do sangue das minhas artérias, vai faltar oxigenação cerebral. É questão só de você dar uma pensadinha. Sim. Aí é onde vem o infarto, o câncer também. O câncer não, o derrame, né? O derrame. Né? Vem a queda de pressão, porque a queda de pressão, na realidade, é um distúrbio, né? Um distúrbio do fluxo sanguíneo. Rapaz. É um distúrbio do fluxo sanguíneo. Porque se falta sangue adequado para oxigenar o meu cérebro, eu vou ter uma síncope. Sim. Então, tudo é a gente pensar. Deus faz com que você pense. Né? Sim. Então, assim, a obesidade é um dos fatores de risco, né? Que leva a pessoa a ter essa doença. Então, tem que ter muito cuidado também com a saúde. E não custa você dar uma caminhada de meia hora. Verdade. A gente vê, geralmente, os irmãos, né? Preocupam-se tanto de estar em cima dos púlpitos. Tem que estar, né? Tem que estar. A gente percebe que a obra ela é desgastante. Sim.
Missionária, você está falando uma coisa dessa? Sim, a obra é desgastante. Porque existem irmãos que ele só quer, né? Verdade. Ele toma tudo que é seu, assim, o seu tempo, né? Porque são tantos problemas que você tem para resolver, muitos problemas que os pastores resolvem. Verdade. Não só os pastores, mas todos os membros que têm uma responsabilidade dentro da casa do Senhor. Sim. É ensaio para tudo, né? Aí é culto nos lares. O dia que não tem culto na igreja, tem culto na casa de fulano, tem culto na casa de cicrano. Evangelização. Aí tem as programações do ano, né? Além de ter as programações do ano, ainda tem agenda por fora. Aí tem o familiar, tem a mãe, tem o pai, assim, tem muitas coisas envolvidas. E se você não tirar um tempo para você, para a sua saúde, vai chegar uma hora que o seu corpo vai estafar. Vai falar assim, olha, eu avisei tanto para você, né? Agora eu não consigo ficar de pé, porque eu tô mal, o corpo fala assim, eu tô mal. Então tem que se atentar também para isso. Tirar uma tarde para fazer uma caminhada, uma manhã para fazer uma caminhada, né? Ter uma alimentação balanceada, adequada. Sim. Ingerir praticamente 2 litros de água, preciso de 2 litros de água por dia. Não só de água, mas de líquido também. Tem gente que passa o dia todo se deixar sem tomar água. É brincadeira. E não pode, porque o nosso corpo, ele 70% é líquido, né? É água, Sim, né? sim. Você pode prestar atenção que quanto mais você bebe água, mais você vai ao banheiro. Então, assim, você está fazendo uma limpeza. Todas as toxinas estão saindo ali pelo seu xixi. Sim. Então, automaticamente, você está fazendo porque o seu rim trabalha, o rim filtra, o rim vai tirando, vai puxando. E, além do mais, esse processo também melhora também na qualidade da pressão. Olha aí. Né? Na pressão. Sim. Então, assim... É interessante só pontuar uma coisa aqui, missionário, porque tem muitos pastores que eles fazem jejum, né? E o jejum deles são sem água, a maioria, né? E, segundo os estudos, é prejudicial demais você passar, principalmente no terceiro dia, sem tomar água. E eu vejo a história de Jesus passou 40 dias no deserto. Só que quando o texto vai dizer que Jesus ele vai terminar o seu jejum de 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome e não sede. Para alguém que está 40 dias de jejum, e se ele tivesse 40 dias de jejum de água também, ele não teria de cara a fome, ele teria de cara a sede. E Jesus teve fome, é o texto que diz. O texto diz isso mesmo. Então, o jejum, eu acredito, de Jesus de 40 dias no deserto, foi tomando água. Ele tinha um kit ali, quem sabe água ali por perto dele, e ele tomava água. Então eu quero conscientizar, aproveitando esse ensejo, alguns pastores que acabam passando dos limites, né? Excedendo aí o prazo sem tomar água. Não digo que você não possa fazer. Se Deus colocou no seu coração, o Espírito Santo te guiou, ele vai sustentar você. Mas tem gente que é negligente e acaba passando do ponto. O máximo que eu estudando, né, pesquisando um pouco, que eu consegui trazer sem água é 3 dias. Passou disso, vai se prejudicar a sua saúde. E procure tomar água, né? O nome seja fitness e saudável. E 3 dias eu acho muito prolongado, né? Sim. Eu sendo da área da saúde, eu acho que é muito prolongado. Porque 3 dias sem o seu corpo ter a água é demais. Sim, né? Sim. Aí o seu rins corre risco de parar. Sim, verdade. Aí você vai fazer uma hemodiálise. Você fala, ai Senhor, eu estava fazendo o seu querer. Mas tudo que você for fazer para Deus, você tem que pedir permissão primeiro, né? Senhor, verdade. Me dê a direção. É para eu fazer, né? Você tem que saber o que é para você fazer e o que é para você não fazer. Porque exatamente. O Espírito de Deus dá a direção para a gente. Sim. Dá a direção. E existe um momento que o Espírito de Deus fala, ó, é 24 horas. Você sente, o Espírito impulsiona, fala dentro de você. Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Verdade. Está dentro de você. Corpo, alma e Espírito. O Espírito de Deus está dentro de nós. Né? E a nossa alma, quando a gente busca os céus, né, o que vem do alto, a nossa alma tende a obedecer a Deus, né? Aos desejos do céu. Sim. Então, se você estiver conectado com isso e você ter a certeza de que Deus falou para você, faça, né? Mas não fazer para emagrecer ou para mostrar para alguém que você jejua mais, porque esse tipo de jejum também não... Nem recebe, né? Não é benéfico, né? No mundo espiritual. Sim. E prejudica a saúde, né? Sim. Prejudica a saúde. Tem que ter sabedoria, né?
Aqui, para a gente dar uma terminada no que a gente está falando, que eu falei, existem fatores, né? Fatores de risco, que é a obesidade. A gente sabe também que tem a hereditariedade, né? Sim. Geralmente a pessoa que tem o pai que teve, o avô, o tio, a família teve 3, 4 casos de câncer. Então, assim, um alerta. Sim, né? sim. Um alerta aí. Não precisa ninguém estar falando para você. Sim. Você tem um histórico familiar, né? Então, o histórico familiar, ele fala muito. Sim. Fala muito. Sim. Geralmente, não só com câncer, mas pressão alta, né? Hipertensão. Quando a gente vai dar uma olhada no histórico familiar, o avô teve, o pai teve, a tia teve, a mãe teve, né? Problema cardíaco, quando você vai dar uma olhada também no histórico familiar daquela pessoa, a mãe teve, o pai teve, né? O tio teve uma história aí. Então, assim, Deus já está falando para você, olha, não seja bobo, né? Sim. Previna-se. Sim. Né? Porque Deus, ele nos deu a consciência e a inteligência. Hoje em dia, missionária, deixa eu só tirar uma dúvida, que eu trabalhei no laboratório também por 4 anos, ali não sei se a senhora conhece o Del Boni, eu trabalhei ali por 4 anos, e existia um exame de genética, que você fazia ele mostrava a sua ancestralidade e também mostrava as doenças que você iria ter no futuro também, né? Falava que você poderia ter o risco de ter câncer de estômago e tudo mais. E é interessante esses exames também, né? Você já consegue se prevenir, vendo o que vai acontecer, não é? Isso é muito interessante. Sim. Se isso chegasse para todos que precisam do SUS, né, Sistema Único de Saúde, seria uma coisa ótima. Sim. Então, está orando para que Deus possa abrir, né, as portas desses exames chegar no Sistema Único de Saúde, né? Que é precário, né? Mas precário, Deus vai mas Deus força, é fiel, sim, né? Deus é bom. Sim. E outra coisa também é a idade, né? O câncer de próstata é conhecido como o câncer da terceira idade, né? Geralmente 75%, lembra que eu falei 75% dos casos com homem acima de 65 anos, por isso que é conhecido o câncer da terceira idade. Mas precisa começar a se atentar, a fazer o exame de toque quando tiver com 50 anos. 50 anos já precisa se atentar a isso, né? E o hábito de vida, né? Aquilo que eu falei para vocês. Existem fatores também, né? Geralmente tem pessoas que comem muito enlatados, né? Embutidos, enlatados, ou muita gordura. Se você for olhar nas prateleira do supermercado, sempre você vai ver atrás de qualquer alimento um pezinho de cozinha bem amarelo. Eles colocam bem pequenininhos. Sim. Né? Você já olhou que eles colocam bem pequenininho para você não perceber? Eu já vi algum... Assim, a gente não vê em todos, né, mas eu já vi alguns já. As bolachas, o feijão, hoje em dia, alguns arroz, tudo. É transgênico, né? Então, assim, se a população evitasse comer essas comidas transgênicas, eu acho que isso é muito bom para a saúde. Não comer embutido, latados, óleo, comer massa. A gente come muita coxinha. Sim. Não deu tempo para casa, né? Não deu para casa almoçar, então vou comer um lanche. E isso torna-se rotineiro, né? Você vê pessoas que colocou isso na rotina, né? Todo dia passa naquele lugarzinho, come uma coxinha, come um salgadinho, ou come um refrigerante é um perigo. Sim. É um perigo. Ou Coca-Cola, tem gente que não vive sem a Coca-Cola, não vive sem a Fanta, todos os dias tem que tomar. Não que você não possa tomar de vez em quando, mas precisa evitar. Outra coisa também que é um causador, né? Que inflama nossas células é o açúcar. O açúcar é prejudicial demais também. É extremo. Ele praticamente alimenta, né, as células cancerígenas. Olha aí. Ele é o alimento das células cancerígenas. Então, assim, se nós, população, todos que estão nos ouvindo, né, pudesse diminuir a quantidade de açúcar, isso seria muito maravilhoso, muito maravilhoso. E os refrigerantes, né, em si, contém bastante açúcar. Eu estava pesquisando sobre isso aí, meu Deus do céu. E os conservantes, né, Sim, né? Demais. Que existem por aí. Muito açúcar e causa um problema muito grande para a nossa vida, né? Grande, porque se você consegue diminuir o açúcar, você já combate você já previne não só o câncer de próstata, mas você previne muitos outros cânceres, né? Né? Sim. E muitas outras doenças também, sim, principalmente as doenças cardiovasculares. As cardiovasculares, que é a doença que mais mata no mundo, né? Então você consegue diminuir essa doença aí, essa incidência esses problemas. Sim. E tem a alimentação, né? Que eu falei, a idade, os hábitos de vida, a obesidade e a hereditariedade, né? Isso, que vem de família, né? Que vem de família.
Eu tô com um probleminha para falar, que eu tô com os dentes, apertei o aparelho ontem, meu Deus amado, eu não tô podendo nem abrir a boca. O aparelho é doído. Eu não tô podendo abrir a boca nem para falar nada, que dói tudo, até a água dói, né? Então, um dos sintomas do câncer, para a gente diferenciar da hiperplasia prostática. Sim. Né? O câncer, quando sintomas do câncer, o sangue na urina. O sangue na urina, sem dor. Entendi. Sem dor. É normal alguém urinar com sangue e não sentir dor? Da onde vem esse sangue? Verdade. Né? Da onde está vindo? Aí fica um ponto de interrogação. Tem gente que fica com ponto de interrogação, só fica com um ponto. Não faz nada. Mas não toma uma atitude, né? Não toma uma atitude. Porque se você chega numa clínica médica ou em um ponto-socorro e você fala pro clínico, que não é o urologista, olha, eu estou urinando e eu observo que está vindo sangue na minha urina. Sim. Aí ele vai perguntar, o que mais você está sentindo? Eu estou sentindo minha urina corta. Quando eu vou fazer xixi, ela corta. O que mais você está sentindo? Eu estou sentindo um cansaço. Aí ele vai induzir você a falar os sintomas. O que mais você está sentindo? Há uma sensação de queimação. Você sente dor? Não. Por quê? Porque assim, a pessoa só acha que é alguma coisa sentir dor. Dor, Né? Quando está doendo, dor, ele está doendo demais, então eu preciso procurar um médico. E às vezes não dói. Na maioria das vezes, é silencioso. Mas o corpo dá sinais. Sim. Né? Primeiro, a hiperplasia prostática faz com que você vá ao banheiro todas as horas, com mais frequência. Sim. Né? Mas o câncer também faz. A diferença é que na hiperplasia você sente dor. E no problema cancerígeno você não sente. Né? Então, para os homens que estão me ouvindo, todos que estão ouvindo essa pequena palestra, espero depois tirar outras dúvidas, ficar atento a esses sinais. Né? E outra coisa também é forçar a urinar. Você está sem dor, você sabe que sua bexiga tem presença de urina, só que não sai, então você força. Então, é um dos sintomas, dos sinais, né? De câncer de próstata. Existe a prevenção, existe o diagnóstico, existe também o tratamento, né? O tratamento. Que do tratamento a gente falou que é o PSA, né? Que o PSA, na realidade, é o antígeno da própria próstata. Olha para você ver, Felipe. Então, nós estávamos falando como Deus é. Né? A próstata, ela solta um hormônio, né? Quando ela está aumentada, esse hormônio ele vai para a corrente sanguínea. É daí que dá para a gente saber o que está acontecendo. Aí é que vem o resultado do PSA. Porque tem algo errado, né? Tem algo errado, porque o antígeno da nossa corrente sanguínea há mais do que necessário, do que habitual. Então, se eu tenho um antígeno na corrente sanguínea, um antígeno produzido pela essa glândula, eu vou saber que ela está aumentada e eu preciso ter uma atenção. Né? Eu não vou falar quais são os métodos aqui, porque isso quem tem que falar é o urologista. Se eu for falar a medicação, eu vou induzir os irmãos a tomar a medicação sem passar... Sem consulta, é isso mesmo. Sem consulta. Então, a gente não precisa passar em consulta, que lá ele vai explicar bem melhor. Né? Aqui é para você ter ciência de que precisa procurar o urologista, fazer o exame. Porque tem o estágio 1, tem o estágio 2, tem o estágio 3 e o estágio 4. O estágio 1 você descobre por acaso e justamente por esse tipo de sintomas que eu falei aqui, que dá para tratar rapidinho. Trata rápido. Aí pede uma ultrassom, faz o exame de toque. Pelo exame de toque já dá para diagnosticar. Olha, tem um aumento, eu vi uma textura que não é compatível com a textura da próstata e também tem um carocinho aqui, um endurecimento bem pouquinho aqui, então vai encaminhar para o tratamento adequado. Aí a chance de você sair deste problema, não ter metástase, não acometer os outros órgãos, é 99%. Olha para você ver que maravilha, 99%. É bom, né?
né? 99%. Então, assim, é uma coisa de ficar atento, né? E tomar uma atitude. Sim. Não só ouvir o que eu estou falando, mas tomar uma atitude, perceber, né? Perceber que o corpo está precisando de uma ajuda, que já está chegando em uma idade que precisa fazer o exame de prevenção, tirar todo o tabu, quebrar todo o tabu, todo o medo, toda a vergonha, né? E procurar fazer aquilo que realmente Deus quer que vocês façam, né? Que os homens façam, né? E as mulheres ficam atentas aí para ajudar os seus esposos, para conscientizar, para acalmar, para fazer esse papel também para ajudar nessa prevenção aí, né? Exatamente. E aí, para diagnosticar verdadeiramente, depois que a próstata está bem aumentada e está com todos os sintomas, ele vai pedir a biópsia, né? Sim. Né? Biópsia é onde tira um pedaço, tira né? um pedacinho, né? E aí vai estudar para ver se é a hiperplasia, só a hiperplasia, porque eu acho que na hiperplasia prostática não precisa de biópsia. Alguns médicos pedem para prevenção, mas não precisa. E, geralmente elas são benignas, mas se não cuidar, se não passar no urologista para saber como que está, qual o tratamento benéfico e eficaz para aquela situação, isso pode propagar para um câncer de próstata. Chegando no câncer de próstata e no estágio 4, Felipe, já não tem mais o que fazer. Sim. Né? Já não tem mais o que fazer, aí as pessoas ficam desesperadas, vamos fazer campanha, vamos fazer oração, vamos trabalhar aqui para ver o que Deus vai fazer. Não que Deus não cura, irmão, Deus ele cura qualquer tipo de enfermidade, em qualquer estágio, Deus ele ressuscita aquele que morreu, quando ele quer ressuscitar, né? Quando ele quer ressuscitar. Mas ele deixou um método de prevenção, né? Porque não é à toa que você abriu esse espaço para estar palestrando, para estar falando a respeito do assunto. Sim. É a boca de Deus falando, olha, eu fiz um corpo perfeito, né? Eu fiz um corpo perfeito, o corpo dá sinal, e eu quero que vocês atentem para esses sinais. Cuide, né? Atentem para esses sinais. Atentando para esses sinais, vocês procuram os profissionais, porque tem todos os tipos de especialização, de especialidades, pessoas preparadas por Deus, para que possam ajudar vocês. E as outras coisas que a gente não pode fazer, o Senhor faz por nós. Faz por nós, o Senhor faz por nós, né? O Senhor faz por nós. E Ele é tão misericordioso que às vezes a pessoa não tem esse entendimento, quando está em uma fase avançada, o Senhor vai e cura. Né? Verdade. Quando Ele quer curar. Mas quando Ele quer trabalhar e tirar e deixar guardadinho, Ele guarda também. Né? Verdade. A gente sabe que tá no realidade. controle de Deus, né? Tá no controle de Deus. E, irmãos, pra gente encerrar já, passamos 5 minutinhos, né, meu pastor? Nossa, muita coisa. Vai rápido, né? Muito rápido. Não tenha vergonha, não. E não tenha medo. Como foi dito aqui, Deus preparou o seu corpo para você cuidar dele. Tá? O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Você tem que fazer. E cuidado, tudo que a gente recebe, todas as vezes é consequência, tá? Nada vem por acaso, tudo é consequência daquilo que eu faço. E só uma dúvida aqui, teve bastante, mas já foram todas respondidas aqui, mediante a senhora falando, né? Mas só uma aqui que ele trouxe uma questão, ele falou assim, a hemorroida tem alguma coisa a ver com câncer de próstata? Não, né? Não tem. Não tem. Não. Então tá aí a resposta. Porque a hemorroida você pode fazer uma hemorroidectomia, que é retirada, né? Sim. Ou se você não retirar, dá para colocar. O próprio especialista, na realidade, já coloca ela, né? Pra dentro, pra né? dentro. Sim. Que também é um procedimento muito fácil. Que as pessoas também têm vergonha de falar, né? Muita vergonha de Bastante. falar. Mas existem tantos casos por aí, né? Muitos casos por aí que vai no urologista e ele trabalha também, ele trata também dessa parte do corpo humano, né? Essa parte do corpo humano, e às vezes coloca para dentro. Sim. Se não tiver como colocar, faz a hemorroidectomia. É a retirada dela que fica normal do mesmo jeito. Sim. Não deixa de ser menos homens. Verdade. Menos homem. É isso aí, meus irmãos. Eu quero mandar um abraço pro José, lá de Minas Gerais, evangelista. Ele mandou uma mensagem aqui pedindo indo. E eu não consegui responder a tempo, né, meu pastor? Mas Deus possa abençoar a sua vida, viu, José? No nome do Senhor Jesus, e fica a programação.